é considerado o mês do coração, por isso chamado de Setembro Vermelho. No Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 30% das pessoas ainda morrem em decorrência de problemas no coração. Sobre isso, a gente vai conversar no programa Opinião Pernambuco de hoje. Lembrando que o Opinião, tanto este programa como todos os outros, também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 e na rádio Paulo Freire 820 AM. Nossos convidados são o doutor Fernando Moraes, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Pernambuco, e Brivaldo Marcan, chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital das Clínicas da UFPE. Bom, então vamos iniciar a nossa conversa. Doutores, eu vou começar aqui com o Brivaldo, né, que está na parte de cima aqui do vídeo. Existe sempre essa nomenclatura que associa os meses a um cuidado maior que se deve ter em relação a algum tipo de doença. Isso é histórico, né? O Setembro Vermelho, ele é uma data que também foi instituída pela Organização Mundial da Saúde. E aí eu perguntaria para o senhor, setembro está quase terminando, mas os cuidados com o coração, eles são permanentes, não é isso? Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes e aos telespectadores do programa. Saúdo a todos, saúdo ao professor Fernando Moraes, que é companheiro de universidade juntamente comigo. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares, elas se revestem de importância capital, visto que nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento ainda é o maior fator de mortalidade. E isso requer cuidados importantes no que tange à saúde pública, visto que, na grande maioria das vezes, as vítimas são ceifadas de suas famílias numa época em que elas estão mais produtivas do ponto de vista econômico, e isso tem danos inerentes à questão social. Então, doença cardiovascular é um problema sério, é um problema de saúde e precisa ser tratada com muito cuidado e muita atenção. Doutor Fernando Moraes, quando o doutor Brivaldo fala, né, que é uma das principais causas de morte no mundo, isso acontece de uma forma generalizada em todos os países. Como o Brasil se situa, se comparado a outros países em relação a mortes por problemas cardíacos? Boa tarde, Valdir. Boa tarde, Brivaldo. Inicialmente, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando com vocês e todos os seus ouvintes e telespectadores a respeito de um tema tão importante, como o Brivaldo já muito bem ressaltou a importância. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no mundo inteiro, tanto em países desenvolvidos e em desenvolvimento também. E, particularmente, esse mês de setembro, como você bem ressaltou na abertura aí do seu programa, ele é considerado um mês que nós damos ênfase às doenças do coração por esses motivos que nós dissemos anteriormente, face à sua alta mortalidade, né? E amanhã, amanhã, dia 29 de setembro, comemora-se o Dia Mundial do Coração, né? Então, por isso que todo mês de setembro é destinado a um mês em que nós procuramos divulgar a importância de tomar cuidado com as doenças do coração, né? Então, pelas razões já previamente discutidas aqui, né, dessa alta importância, sobretudo nessa fase agora pelo qual nós passamos, né, nesse período dessa pandemia que envolveu todo o mundo, né? E muitas das pessoas, acho que é importante a gente ressaltar isso, pelo receio de ter contato com outras, no ambiente hospitalar ou não, nós observamos um aumento significativo, né, do número de mortes relacionado a doenças cardiovasculares que eram potencialmente evitáveis, né? Elas poderiam ter sido evitadas se os pacientes voltassem ou continuassem procurando seus cardiologistas para fazer as suas consultas, procurassem o atendimento nos pronto-socorros. Tanto a Organização Mundial de Saúde como a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia identificou um número
absurdamente elevado de pacientes que vieram a falecer nesse período, né? Um aumento de cerca de 30% no número de óbitos relacionados às doenças cardiovasculares, comparando com o ano passado. Doutor Fernando, a gente vai continuar ainda falando sobre essa questão que o senhor trouxe aí na relação dos problemas cardíacos com a pandemia, né? A gente precisa realmente aprofundar um pouquinho essa questão ainda no programa. Agora, só para não deixar aquela pergunta que eu havia feito com uma resposta inconclusa, eu poderia até passar para o doutor Brivaldo para ele trazer ainda essa questão que eu tinha levantado, né? O Brasil ele tem uma posição em que escala, se a gente comparar o Brasil a outros países do mundo, nós cuidamos mais ou menos do coração? Na verdade, o cuidado com o coração reveste de uma importância capital em qualquer país do mundo. Antigamente, pensava-se que as doenças cardiovasculares, particularmente as doenças isquêmicas do coração, eram doenças apenas de países desenvolvidos, de países do dito primeiro mundo. Atualmente, digamos assim, isto é uma falácia, não é verdade. A doença cardiovascular, ela atinge globalmente todos os países, quer eles sejam desenvolvidos, quer eles sejam países considerados em desenvolvimento como o nosso. Então, eu diria que, em termos de importância, os cuidados que devem ser tomados aqui são idênticos aos cuidados que devem ser tomados nos países do primeiro mundo, da América do Norte e da Europa. A doença ela atinge de uma maneira idêntica esses países. Mais recentemente não, eu diria, nos anos 90, foi feito um estudo por um grande pesquisador que hoje em dia trabalha no Canadá, o professor Salim Yousuf, onde ele foi avaliar a questão dos fatores de risco cardiovasculares, que é uma coisa midiática. Hoje em dia está sempre na mídia falando você precisa cuidar muito bem dos seus fatores de risco. E havia, até aquela época, esse estudo foi publicado em 94, mais ou menos, 95, uma discussão se a importância dos fatores de risco para o desenvolvimento da cardiopatia isquêmica era diferente nos países desenvolvidos dos países em desenvolvimento. E esse estudo provou de maneira científica, inequívoca, que a importância de controle desses fatores se faz de mesma maneira. Então, nós precisamos cuidar bem. A doença é tão prevalente aqui no Brasil, como é na Europa, como é nos Estados Unidos. Então, a importância de um controle adequado dos pacientes, conforme o Fernando já citou, de um controle periódico, de visitas periódicas ao especialista, se faz necessário em qualquer lugar do mundo, porque a importância da doença cardiovascular e suas sequelas aqui no Brasil é idêntica à de outros países. Ok, é importante o senhor trazer essa informação, né, que esse tipo de doença não tem credo, não tem raça, não tem classe social, né, então pode atingir a todas as pessoas. No entanto, doutor Fernando, só já um minuto só para acrescentar para você, quando eu me formei em medicina, quando eu me graduei médico, isso já tem algum tempo, a gente aprendia que doença aterosclerótica, doença isquêmica do coração, era uma doença das classes A e B, e que nas classes sociais menos abastadas, essa doença não era tão prevalente. Só para a gente ter uma ideia, é só ir em qualquer emergência cardiovascular de hospital público aqui da nossa cidade para a gente ver que isso que você está dizendo é particularmente verdadeiro. A doença não atinge todas as classes sociais, independente de credo, independente de status financeiro, etc. Doutor Fernando Moraes,
O senhor já tinha iniciado aí uma fala sobre essa relação entre os problemas cardiovasculares e a pandemia que a gente está vivendo. O Brasil tem uma situação bem peculiar, né, que é o fato de termos uma média móvel de pessoas ainda muito alta sendo infectadas, o fato de termos ainda um número de mortes muito elevado no país, e as pessoas estão num certo relaxamento. Elas diziam, não estou no grupo de risco, eu posso me adentrar sem máscara e sem os cuidados necessários. No entanto, esse cuidado ele é para todo mundo, mas aí até que ponto ele deve ter uma atenção especial das pessoas que tenham problemas cardiovasculares? Isso foi bem lembrado. Isso, na verdade, nós ainda estamos numa fase em que é super importante, né, um certo controle do distanciamento. Isso varia de região para região do Brasil. Algumas áreas do Brasil estão sendo liberadas, mas isso não evita, não impede há ainda necessidade das pessoas se protegerem, né? Então, o uso de máscaras e todos aqueles controles de higiene ainda são importantes. Particularmente a associação do coronavírus, aqui agora que você pediu para falar e comentar um pouco a esse respeito, com as doenças cardiovasculares, nós sabemos que os indivíduos sabidamente portadores de doenças cardíacas, né, sobretudo os mais velhos, e que têm associação de alguns outros problemas, a obesidade, diabetes, enfim, eles têm um risco um pouco maior, né? Identificou-se que esses pacientes apresentam um risco maior de morte, de complicações, uma vez que se infectem pelo vírus. Então, esses pacientes vão ter um risco maior, né? E, sabidamente, também o indivíduo que tem o coronavírus, o órgão-alvo mais principalmente acometido é o pulmão, mas verificou-se que também o coração de cerca de 10 a 12% dos indivíduos que são acometidos da doença, do Covid-19, podem também ter um acometimento do músculo cardíaco, comprometendo ainda mais a evolução desses pacientes. Doutor Fernando, se a Covid-19 ela é um problema prioritariamente respiratório, por que já se sabe a causa dela ser tão, ela atingir tanto, alcançar tanto o coração? Bom, na verdade, o que é que se sabe? Ela prioritariamente, porque como toda virose, ela prioritariamente penetra e o acometimento é pelas vias aéreas, então o pulmão é o órgão que é mais comumente afetado. Mas outros órgãos também foram identificados, alguns problemas cerebrais, cardiovasculares de forma geral, têm sido identificados que vêm a complicar a doença do Covid-19, né, do ponto de vista geral, vamos dizer assim. E existe também problemas relacionados não só ao pulmão, algumas complicações cerebrais, problemas relacionados à coagulação. Tudo isso está relacionado a uma reação inflamatória geral que ocorre nesses indivíduos. Então, vai haver predisposição por um ou outro órgão, a depender das características dos indivíduos, né? Ok, a gente faz um primeiro intervalo e a gente retoma daqui a pouquinho conversando sobre os problemas cardiovasculares dentro desse mês que é considerado o Setembro Vermelho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre problemas cardiovasculares dentro do Setembro Vermelho. Nossos convidados são Fernando Moraes, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Pernambuco, e Brivaldo Markmann, que é chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital das Clínicas da UFPE. Doutor Brivaldo, eu vou retomar com o senhor. Durante esse período, nós tivemos o início da pandemia e do isolamento social aqui no Brasil, a partir de março, já se vão 10 meses. Nesses 10 meses, como é que foi a chegada de pessoas para atendimento cardíaco no Hospital das Clínicas? De que forma o senhor mapeia esses acompanhamentos e também se dá para saber quantas pessoas
se foi muito grande, né, a quantidade de pessoas que deixou de fazer esse atendimento e quais as consequências desse afastamento. Bom, é extremamente pertinente essa sua pergunta, visto eu tive a oportunidade, há um mês atrás, de escrever no jornal aqui da cidade, justamente sobre essas condições. Devido ao aspecto desta pandemia, a grande maioria dos hospitais públicos, se não a totalidade dos hospitais públicos, voltou-se exclusivamente para o atendimento dos pacientes infectados pelo coronavírus. Então, na grande maioria, os serviços ambulatoriais foram interrompidos ou diminuídos ao máximo. As internações também, porque os leitos foram, na grande maioria das vezes, provisionados e priorizados para esses pacientes da pandemia, e houve também uma certa retração da população, lógica, pelo temor de, ao se encaminhar a uma unidade de saúde, ter a possibilidade de vir a se infectar com esse novo vírus aí, o coronavírus. Então, isso causou um transtorno muito grande, não só em relação à cardiologia, mas todas as especialidades de modo geral. Porque o que é que aconteceu? Muitos desses pacientes, inclusive por notícias iniciais veiculadas na imprensa, de que muitos dos medicamentos antihipertensivos poderiam favorecer a disseminação ou pelo menos a gravidade da doença naqueles pacientes já infectados. Então, uma parcela significativa desses pacientes, a despeito das federações e das sociedades de classe terem alertado esses pacientes para não interromper os seus medicamentos, muitos deles interromperam essa medicação com medo de um possível prognóstico mais reservado naqueles que usassem a medicação. E isso tudo levou a uma condição que afetou sobremaneira o atendimento ambulatorial desses pacientes. Então, pacientes que poderiam ter sido tratados de uma maneira mais tranquila, por conta de temor de procurar os profissionais especializados no período de tempo adequado, ou mesmo por condições logísticas, visto que vários hospitais tiveram que reduzir grandemente o seu atendimento especializado para priorizar os portadores do novo coronavírus, agravaram a sua situação. O que é que a gente tem visto tanto no ambulatório de cardiologia, lá do Hospital das Clínicas, mas isso eu posso dizer, sem medo de errar, que isso vem acontecendo em todos os hospitais públicos. Nós estamos atendendo uma demanda reprimida de pacientes que tiveram o seu quadro clínico agravado e que isso tem demandado um enorme esforço dos cardiologistas e eu diria de todos os especialistas de modo geral, para que nós consigamos trazer esses pacientes a uma condição de equilíbrio e de estabilidade que existiam pré-pandemia. Então, nós estamos numa fase de retomada ainda dos atendimentos normais. Lógico, ainda existem restrições, afinal de contas, ao que muita gente erroneamente pensa, a pandemia não acabou, o risco continua, a despeito de que uma parcela significativa da população não vem dando o devido respeito às normas higiênico-sanitárias, e nós estamos tendo um trabalho muito grande para reestabilizar esses pacientes e trazê-los a uma condição pré-pandemia. Ok, doutor Fernando Moraes, é preciso retomar, é preciso
suprir, né, essa defasagem que houve aí nos atendimentos. Como o doutor Brivaldo colocou, existe o risco ainda, mas as pessoas elas precisam fazer os seus exames. Então, qual é a orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e mais particularmente aqui em Pernambuco, né? E o que as pessoas, como as pessoas devem proceder? Marcar os novos exames, fazer esses exames, mas, paralelamente, elas devem também continuar com quais cuidados? Bom, Valdir, só concordando com tudo que já foi dito anteriormente aí pelo Brivaldo, a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da maioria das sociedades de especialidade do Brasil é um alerta que está sendo dada pela falta de acompanhamento médico, né, aos pacientes que já sabidamente são portadores de algumas doenças, e aqui chamando atenção para os problemas cardiovasculares. Eles devem voltar a procurar o seu cardiologista, o seu hospital, todas as unidades hospitalares e os consultórios, sejam dos hospitais públicos ou dos hospitais privados, os consultórios privados, estabeleceram normas para que o atendimento seja feito, para que não ponham no risco maior aos pacientes quando do seu atendimento. Então, a sociedade tem reforçado tudo isso que foi dito por Brivaldo, que eles devem voltar a fazer os seus acompanhamentos para evitar que venham para o hospital, para o seu cardiologista, o seu médico, com uma doença pré-existente já numa fase mais avançada e difícil de ser tratada, já comprometendo a sua qualidade de vida e mesmo o prognóstico, muitas vezes, desses pacientes. Então, a recomendação é que todos voltem gradativamente com as medidas de higiene sendo tomadas, voltar a fazer o seu acompanhamento do seu médico, seja cardiologista, pneumologista, endocrinologista, para que retorne gradativamente ao seu cotidiano. Em relação às atividades físicas, doutor Fernando, considerando que o isolamento ele ainda é orientado. Pois é, as atividades físicas também podem se voltar, respeitando todos os cuidados de higienização, né? Então, as caminhadas devem ser voltadas para aquele indivíduo que é importante, as suas caminhadas para tratar também, né, os eventuais problemas cardiovasculares, procurar manter o peso, as atividades, gradativamente as academias estão voltando também e as coisas estão voltando num ritmo lento, gradual, isso está dependendo de local para local no Brasil, nós estamos vendo isso aí e o papel da imprensa tem sido fundamental, né, na boa orientação de como a população vai voltando gradativamente, evitando-se, claro, tudo aquilo que nós vimos há 2, 3 semanas atrás, aquela aglomeração nas praias, nos locais públicos, sem a tomada de cuidados essenciais para evitar uma segunda onda, porque, como o Brivaldo disse, a pandemia não acabou, é importante que se retome gradativamente as suas atividades, como a própria imprensa, o governo do Estado está fazendo um bom trabalho de divulgação nessa área, mas é imperativo, é importante que ainda se tome as medidas de prevenção para evitar uma segunda onda e que tenhamos que retroagir em medidas que foram tomadas. Doutor Brivaldo, vamos trazer respostas agora bem curtinhas, porque a gente só tem 2 minutos para encerrar o programa, mas eu não queria deixar de trazer a questão do fumo, né? Numa situação tão delicada como é a pandemia, este seria o momento para as pessoas tentarem largar de vez o seu hábito de fumar, até que ponto isso pode favorecer para que elas fujam, para que elas se mantenham distantes dessa possibilidade de contraírem o novo coronavírus? De modo muito rápido, o tabagismo é considerado um grande fator de risco cardiovascular. Mas nós sabemos que uma série de órgãos são extremamente comprometidos pelo tabagismo, e entre eles o coração e o pulmão. Sabendo que essa infecção pelo novo coronavírus atinge ou tem a sua porta de entrada, principalmente pela via respiratória, eu acho que deveria se aproveitar a oportunidade e, pelo bem da saúde do paciente, ele conseguir parar de fumar.
ele vai melhorar o seu prognóstico caso ele seja infectado pelo novo coronavírus e também vai melhorar em muito a sua condição cardiovascular, visto que, como eu falei anteriormente, o fumo tem uma importância capital na gênese das doenças coronarianas. Ok, temos mais ainda uns 30 segundos para suas considerações finais, doutor Brivaldo. Eu gostaria de dizer o seguinte: as pessoas precisam ter um cuidado perene com o coração. Os fatores de risco como a hipercolesterolemia, ou seja, o colesterol elevado, o diabetes e a hipertensão, são doenças perfeitamente controladas, seguindo-se as orientações dos especialistas e tomando-se os remédios adequados. Mas, além disso, a pessoa tem que ter hábitos saudáveis, como alimentação saudável, uma atividade, uma prática de exercícios físicos de modo regular, interromper o fumo, combater a obesidade e, em relação ao álcool, ter uma conduta de muita moderação na ingesta alcoólica. Ok, muito obrigado pela sua participação, doutor Brivaldo. Doutor Fernando, suas considerações finais e os nossos agradecimentos também. Bom, eu agradeço a todos vocês, a Valdir, em nome da TV Universitária aí, essa oportunidade de estar aqui discutindo um assunto tão importante, né, nesse mês em que nós estamos comemorando o mês de Setembro Vermelho, relacionado às doenças cardiovasculares e a sua importância, né, na mortalidade, né, e o impacto na vida de todos nós. Então, é importante a gente retomar o seu acompanhamento de quem já sabidamente tem algum problema de doenças no coração, voltar a fazer o seu acompanhamento com o seu médico e, se porventura tiverem sinais de algum problema de saúde que esteja relacionado ou a doenças cardiovasculares, como dor no peito, principalmente, deve imediatamente procurar um pronto-socorro para que seja afastado, né, as doenças que verdadeiramente têm um impacto importante na mortalidade. Ok, muito obrigado, doutor Fernando Moraes, muito obrigado, doutor Brivaldo Markmann, e obrigado a você também que acompanhou o programa Opinião Pernambuco de hoje. Então, ficamos por aqui e nos encontraremos em um próximo programa.